Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. De São João, capítulo 18, versículo 33 a 38. Não, ainda... Espera. Só estou anunciando só. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo de 33 a 38. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súbditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar-nos. Eu queria que vocês retomassem comigo este final do Evangelho, versículo 37. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus. Leia comigo agora. Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Meus irmãos, o próprio Jesus proclamou: sim, eu sou rei. Verdade que ele teve que testemunhar também que o meu reino não é deste mundo, porque Pilatos estava tomando Jesus como rei igual aos reis desse mundo, igual ao imperador dele, César, lá em Roma. E Jesus quis explicar que não era desse jeito. Pelo contrário, ele era muito mais rei do que o seu imperador, do que César. E mais do que todos os imperadores e reis deste mundo. Só que o seu reino era totalmente diferente. Irmãos, ele é realmente o rei dos reis e o senhor dos senhores. E não pode deixar de ser. Ele é porque é. Porque o Pai o constituiu assim. Porque é a essência de Jesus ser assim. Mas ao mesmo tempo, é importante, muito importante para nós, que ele seja o nosso rei. Pessoalmente, nosso rei. Porque do contrário, o fato dele ser rei, para nós, não se realiza. Eu queria ser agora bem concreto. E para ser bem concreto, o Marcílio me disse que, além de Dom Luiz, o nosso bispo ter vindo, há 2 sacerdotes aqui no nosso meio que por causa de ocupações ainda nessa tarde na paróquia, nem puderam concelebrar, mas estão aí. Onde é que estão os 2 padres, por favor?
Quer ficar em pé, por favor? Foram embora? Sim. Mas estiveram aqui. Então, é isso que eu quero frisar. Gente, nós tivemos a graça do nosso bispo aqui. E 2 sacerdotes estiveram aqui. Como eu disse, eles não poderiam ficar para a celebração por causa dos trabalhos nesta tarde. Mas estiveram aqui para dizer-nos: a maior alegria de Jesus, Rei, é que nós permaneçamos firme na igreja que Ele nos deu. A esse propósito, é o que está aqui no trecho que nós acabamos de ler. Sim, eu sou rei, e é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Verdade que Pilatos acabou saindo e dizendo: mas o que é a verdade? Coitado, para ele, Pilatos, o que é a verdade? Mas nós sabemos, Jesus é a verdade e Jesus tem a verdade. E a grande verdade de Jesus é que Ele, que nos deixou fisicamente, Jesus que foi para o céu e agora está à direita do Pai, Ele deixou-nos agora numa igreja. Mais ainda, Jesus firmou essa igreja numa rocha. Você se lembra perfeitamente? Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Depois que Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus voltou-se para Pedro e agora lhe disse: veja, Pedro disse a identidade de Jesus, disse quem era Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz agora também a identidade de Pedro, que Pedro nem imaginava, foi o maior susto para ele. Jesus vira e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Gente, está claro, muito claro. É evangelho. Assim como, veja bem, eu quero frisar bem isso. Assim como Pedro deu a identidade de Jesus, e é preciso que nós aceitemos a identidade de Jesus e vivamos essa identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Igualmente, Jesus deu a identidade, disse quem Pedro era: tu és pedra, porque no hebraico não tem masculino e feminino, Pedro e pedra é uma palavra só. Tu és pedra, e sobre esta pedra que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é edificada na pedra que é Pedro. Não existe outra igreja que não seja firmada na pedra que é Pedro. Eu sei que irmãos nossos nos têm enganado muito e continuam querendo nos enganar. Pegam-nos em coisas acidentais. E como às vezes a gente não tem respostas para eles, muita gente acaba caindo. Mas veja, eu estou trazendo para você agora uma coisa essencial. A identidade de Cristo é a identidade de Pedro e a identidade da igreja. Tanto quanto tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tanto quanto isso, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é a pedra fundamental da igreja. E por outro lado, a igreja de Jesus é aquela que está fundamentada em Pedro. Não existe outra igreja a não ser aquela que é fundamentada em Pedro. Uma igreja que é fundamentada em Lutero, em Calvino, em quem quer que seja, esta não é a igreja de Jesus. E uma igreja baseada, firmada no bispo tal, até hoje se fazem bispos, né? Só porque eu não quero dar os nomes aqui. No bispo tal, e no pastor tal, e na pastora tal. E esta igreja não é a igreja de Jesus, e não pode ser a igreja de Jesus, até quando nós católicos, e nós católicos da renovação, seremos trouxas.
e andando atrás daqueles que nos enganam e querem roubar as ovelhas gordas que Deus está cultivando na renovação. Gente, não é e não pode ser, porque nem foi Pedro, agora foi Jesus que deu a identidade. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja está edificada em ti. Quem está com Pedro está com Cristo. Quem não está com Pedro não está com Cristo. E o lindo é que os apóstolos perceberam isso, os primeiros cristãos perceberam isso. Assim que Pedro foi martirizado, eles perceberam que era preciso que continuasse um outro para ser a pedra fundamental da igreja. Alguém que centralizasse o comando da igreja. Alguém que governasse a igreja, porque a igreja é um povo. E Deus foi sempre assim. Não é verdade que lá, no Antigo Testamento, Deus escolheu Moisés, Deus preparou Moisés, e Deus colocou Moisés para governar aquele povo e levar aquele povo até a terra prometida? E não é verdade que Deus mesmo depois disse a Moisés: olha, Moisés, você vai morrer, mas eu preparei Josué, e agora eu passo para Josué todo o poder que eu dei a você, e Josué toma das mãos de Moisés o comando do povo, e agora continua Josué a governar e a dirigir aquele povo. No Antigo Testamento foi assim. Deus governava o seu povo através de pessoas visíveis. Gente, no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus continua governando o seu povo através de pessoas visíveis. Começou com a pedra que era Pedro. E quando Pedro foi martirizado, imediatamente se reuniram, como fizeram os apóstolos depois de Pentecostes, oraram, pediram a Deus que os instruísse, que os inspirasse, e chegaram ao acordo. Quem agora vai continuar a missão de Pedro é Lino, o primeiro papa logo depois de Pedro. Também Lino morre mártir. Se reúnem, pedem a inspiração de Deus. Quem vai continuar agora a missão de governar a igreja? Cleto. E Cleto é o terceiro papa da igreja. Também ele falece depois de um tempo, claro, depois de um bom tempo. Quem vai continuar a governar a igreja? A igreja se reúne, reza, pede inspiração de Deus. Clemente, o quarto papa da igreja. E gente, vai assim, um depois do outro, um depois do outro. Lá em Roma existe a Basílica de São João, que é a principal basílica, é a catedral de Roma, é a catedral, portanto, do centro da cristandade. E lá eles têm uma roda muito grande, e em cada uma delas, lá no alto, ela é bem grande, só que de baixo a gente vê pequeno, mas é bem grande, um mosaico, portanto, feito com pedrinhas, onde está cada um dos papas, desde Pedro, e vem vindo Lino, Cleto, Clemente, e vem seguindo, todos os papas que foram se sucedendo. Gente, sem interrupção, todos aqueles que vieram governando a igreja, aqueles que, com a assistência do Espírito Santo, eram os representantes de Cristo na terra, no comando, na condução, no governo da igreja, e vem vindo, até os que nós mais conhecemos. Não sei se você se lembra de Pio XII, depois de Pio XII, João 23, com a grande guinada na igreja, ele que pede o Espírito Santo, pede um Pentecostes e faz o concílio, e depois do concílio vem o Pentecostes, que é a renovação carismática. Depois de João 23 vem Paulo VI, depois de Paulo VI vem João Paulo I, durante muito pouco tempo. Depois de João Paulo I, João Paulo II, o nosso João de Deus que está lá. E há ainda algumas janelinhas lá, vazias, esperando os próximos que vierem. Quando eu vi aquilo, que encanto, gente, a nossa igreja tem raça. A nossa igreja tem descendência.
A nossa igreja tem base, a nossa igreja tem fonte. Ela vem desde Jesus, vem de Pedro, vem com Lino, vem com Cleto, vem com Clemente, e vem vindo, e vem vindo, e vem com João 23, e vem com Paulo VI, e vem com João Paulo I, vem com João Paulo II. Gente, é a nossa igreja, e essa igreja que Jesus disse agora tu és João Paulo, e sobre ti, João Paulo, pedra dura também, e nós temos um Papa com a mesma fibra de Pedro, pedra igual a ele. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E veja, o tanto que João Paulo II tem sofrido, coitado, ele está quase sozinho nesta luta, em que os próprios governos do mundo querem colocar a lei do aborto, querem colocar o casamento de homossexuais, querem colocar pena de morte, querem colocar eutanásia, tantas coisas terríveis para a humanidade, e lá está ele, quase que sozinho lutando. Vocês viram o que aconteceu com o Cairo, naquele grande conselho, aquele grande congresso que houve? Em termos humanos, eles iam conseguir vitória em todas essas coisas, mas uma voz clamou no deserto, a voz de João Paulo II. Nem mesmo dentro da igreja ele teve toda a repercussão, todo o eco que ele queria e era preciso, mas ele foi aquela voz que clamou no deserto, e graças a Deus, porque ele clamou, porque ele falou, porque ele mostrou, porque ele mandou que o seu representante lá insistisse, o que era humanamente impossível aconteceu. Até os árabes, que eram árabes, se uniram à igreja, e as coisas não passaram. Porque quando Deus quer é assim. Deus se alia com quem Ele quer. Ele fez com que os árabes se aliassem com a igreja, se aliassem com João Paulo II, para combater aqueles que queriam trazer leis terríveis para nós, como a liberdade do aborto, como a pena de morte, como a eutanásia, como o casamento de homossexuais, e tantas outras coisas terríveis para nós. E nós estamos vendo isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra ela. E é preciso que nós permaneçamos com Pedro, que nós permaneçamos com João Paulo II. Gente, eu sou obrigado a falar de um espetáculo triste que a gente vê na igreja, de pessoas, de padres mesmo, que falam mal do Papa, que falam mal de João Paulo II, que não obedecem João Paulo II, e dizem que não obedecem, e que tem até anedotas a respeito dele, que tem até apelidos e palavras feias a respeito dele. É uma tristeza. Não se faz isso com pai nenhum. Você já pode perceber, quem fala mal do seu pai só pode ser um mau filho. Só pode ser um mau filho. E ainda mais dentro da igreja, quem fala contra aquele que foi posto por Deus mesmo, inspiradamente, para governar a igreja, não pode ser um bom filho, infelizmente não pode ser um bom padre, e enquanto está assim, não está sendo um bom padre. Claro, nós queremos que ele se mude, que ele se converta, que ele entre pelo caminho, mas infelizmente não está sendo um bom filho, e também por isso não um bom pai. E que mau exemplo está dando aos seus filhos. Gente, é preciso estar com Cristo, é preciso estar com a igreja, é preciso estar com o Papa, é preciso estar com Ele. E só estando com Ele é que nós teremos a certeza, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Se você está com o Papa, você está com Cristo, você está com a igreja, você está com a verdade, como está aqui. E o próprio Jesus é que veio nos dizer, é para dar, sim, eu sou rei, e é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade, ouve a minha voz. E hoje, quem ouve a voz de João Paulo II, ouve a voz de Jesus. Quem não ouve a voz de João Paulo II, não ouve a voz de Jesus. Quem obedece João Paulo II, está obedecendo Jesus. Quem não obedece, quem desobedece João Paulo II, está desobedecendo Jesus.
Porque o próprio Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Quem vos obedece, a mim obedece, quem vos desobedece, a mim desobedece. Gente, nós temos uma igreja rica. Rica porque ela tem o grande tesouro da Eucaristia. O grande tesouro da Eucaristia. Que maravilha! A realidade, a verdade de que em cada missa, Jesus renova, Jesus realiza outra vez o mesmo sacrifício do Calvário. Nem é outro, Jesus renova, Jesus atualiza, Jesus torna atual o sacrifício do Calvário. Eu até queria dizer a você, torna atual o sacrifício do Calvário. Ele é tão atual, que foi por isso que o Senhor permitiu aquele milagre de Lanciano, que nós tivemos a oportunidade de ver com os nossos olhos, lá na cidade de Lanciano. Um sacerdote tinha dúvidas da Eucaristia, e padecia com essas dúvidas, e foi celebrar a missa. E na hora da consagração, ele teve as dúvidas, mas consagrou, ele pronunciou as palavras como deviam ser pronunciadas. E claro, graças a Deus, no sacramento, o padre tem que fazer aquela parte, mas a realização do sacramento independe da fé do sacerdote. Se ele faz aquilo que a igreja diz que é para fazer, aquilo que Jesus disse que é para fazer, acontece. E aconteceu a Eucaristia. Tanto aconteceu a Eucaristia, que logo depois da consagração, aquela hóstia, uma hóstia como essa ainda não está consagrada, aquela já estava. A hóstia, gente, transformou-se um pedaço de carne. Mas você veja, um espatiado assim, da espessura e do tamanho de uma hóstia. A gente percebe claramente que é uma hóstia. Quando você vê, você percebe que é uma hóstia. Mas aquilo transformou-se em carne, e você vê hoje, está lá, que é carne. Até interessante, com o passar do tempo, aquela, vamos chamar assim, aquela fatia de carne, porque é fininho como uma hóstia, começou a encolher, porque todo o tecido é assim, é carne, começou a encolher. Os freis, os frades daquela igreja tiveram um receio, então, muito delicadamente, com taxinhas de ouro, prenderam nas bordas, e se vê ainda hoje os sinais das taxinhas, para segurar aquilo sem encolher. Só que como o tecido era tecido, não era uma hóstia mais simplesmente, era tecido, e tecido de carne humana, continuou, e rasgou-se no meio, e aconteceu um grande rasgo naquele meio. A gente fica até desolado, puxa vida, agora acontece um rasgo aqui. Só que até pelo rasgo, você pode ver melhor com os seus olhos que se trata de carne mesmo. Até aquelas pelinhas, gente, você vê. E o sangue que estava no cálice, lá estava o cálice, com o vinho, depois da consagração, aquele vinho se mostra agora o que ele era, se mostra o que ele era, sangue. E como todo sangue, depois coagulou. E ficaram 5 coágulos, 5 bolotas de sangue coagulado, como acontece com o nosso sangue. Eles guardaram aquilo, primeiro aquela hóstia tornada sangue, num ostensório como esses que nós usamos para passar com o Santíssimo. E colocaram num cálice, agora de cristal, para que todos pudessem ver os 5 coágulos de sangue. E ficou séculos ali, para todos poderem ver. Agora, ultimamente, depois dos anos 60, resolveram fazer exames. Porque começaram as dúvidas, será que é, será que não é? Será que não é história isso que contam? Já fazem tantos, são séculos. Será que não foi história isso, não é lendário? Mas será que é carne mesmo? E será que é sangue mesmo isso aqui?
E a igreja então, como ela está com a verdade, porque Jesus disse, e está aqui, eu quero repetir para você, porque é isso que nós estamos buscando. Sim, eu sou rei, e é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. E por isso a igreja é da verdade e busca a verdade. A igreja não teve dúvida, pode examinar, pode examinar, pode. Nós queremos a verdade, então pode examinar. E uma junta médica muito bem selecionada fez os exames todos. Nessa junta médica havia médicos católicos, muito crentes, mas havia também médicos que não acreditavam. E havia médicos até totalmente incrédulos, não católicos, não cristãos, e que estavam ali para desafiar. E foi bom que havia todos os tipos, entre os que não acreditavam, entre os que eram contra, os mais ou menos, e gente que acreditava. Gente, fizeram todos os exames, e a beleza é o resultado. E que eles deram, olha, não foram examezinhos não, eles tinham ali diante dele todos os médicos do mundo inteiro, que claro ficaram de antena levantada, e tinham todo o direito, e têm ainda o direito de contestar, mas eles fizeram um trabalho bem feito, um trabalho demorado, um trabalho suado, e chegaram aos resultados. Primeiro, aquele esfatiado, da forma de uma hóstia, do tamanho de uma hóstia, da espessura de uma hóstia, hoje rasgado, puderam eles constatar, é carne, e é carne humana, e mais ainda, e que beleza, mostraram os médicos, é carne, é tecido do coração. É tecido do coração. Até eles dizem, é como se pegasse e tirasse uma fatia do coração. Desculpe ter que explicar assim, é como se você pegasse um coração e passasse naquelas máquinas de cortar mortadela, né? E passa e tira só uma fatiazinha, porque é uma fatiazinha dessa espessura. Desculpe, igual uma fatia de mortadela. Só que tem isso, médico, que é médico, como foi uma fatia do coração, ele pode até mesmo mostrar todas as partezinhas correspondentes a uma fatia tirada do coração. E eu pude ver lá na exposição. E até o padre, além de me dar o livro muito bom, que todas as pessoas têm acesso, ele me deu também o resultado científico, o laudo científico do doutor Linoli, que foi o chefe da equipe. E, gente, nesses livros, e lá exposto na exposição, está toda a descrição de todo o tecido do coração, parte por parte, centímetro por centímetro. Gente, aí que está o que nós estamos querendo dizer. Na missa se renova o sacrifício de Cristo, aquilo que Jesus disse, o meu corpo, o alimento que eu vou dar é a minha carne. O alimento que eu vou dar é o meu sangue. E a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Gente, e esse sacrifício se renova, se atualiza, se faz agora. Se faz agora. Não é uma coisa do passado, se renova em cada missa, como aconteceu naquela missa em que aquele sacerdote coitadinho estava duvidando. E a coisa mais linda dos exames que eles fizeram foi esta, que aquela carne, que aquele tecido não é um tecido morto, é um tecido vivo, está ressequido com uma carne, está. Mas não é uma carne apodrecida, não. E o exame que fazem do tecido, das células daquele tecido, mostram é um tecido vivo, vivo. E os contínuos exames que eles fazem, continuam mostrando, é um tecido vivo. Examinaram o sangue, e constataram, é sangue humano. É sangue do tipo AB, o mais comum entre os judeus. É sangue daquela mesma carne em que há aquela hóstia. Não é de outra pessoa, é da mesma pessoa. E o mais lindo, o exame do sangue, a cada dia quando faziam, era exame de sangue tirado no dia. Como a gente vai de manhã cedo, em jejum, e tira o sangue para fazer exame, né? E daí examinam um pouquinho daquele sangue.
Quando faziam o exame daquele sangue coagulado, não era sangue de séculos. Era sangue como se fosse tirado no dia, gente. Para mostrar que em cada Eucaristia, Jesus renova, Jesus atualiza o seu sacrifício. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Além de Jesus dizer: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Além de Jesus dizer isso, e nós acreditamos na palavra de Jesus, digamos, Jesus ainda permitiu, por causa da falta de fé daquele padre e por causa da falta de fé de muitos de nós, como Tomé. Jesus que desafiou Tomé e disse: então vem, Tomé, e toca aqui das minhas chagas, e põe a mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja fiel. Jesus também deu a mesma chance a nós como deu a Tomé, dando para nós, gente, também essa demonstração científica de que em cada missa se renova o sacrifício de Jesus, e ali está o sangue vivo de Jesus. Embora nós não vejamos, embora na missa aquele vinho não se transforme em sangue e não se coagule, como aconteceu naquela ocasião, mas em cada missa acontece isso, e a prova é que quando examinam aquele sangue, não é sangue de séculos, não é sangue velho, não, é igual. E a cada dia, quando eles examinavam, um dia, outro dia, o sangue era sangue como se fosse do dia. Até interessante, eles me mostravam, eu não entendo disso, que o teste mais precioso é o teste das proteínas do sangue. Até tem o gráfico todo das proteínas, mostrando proteínas vivas naquele sangue. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Tanto assim que o doutor... Amém. Amém. Tanto assim que o doutor Linoli, o chefe da equipe, que já era católico, já era crente, quando chegou a esses resultados, ele quis mandar ao Papa e aos freis daquela igreja o resultado, e o telegrama dele foi esse: verdadeiramente o Verbo se fez carne. Verdadeiramente o Verbo se fez carne. Gente, prova científica. E o que eu quero dizer e repetir, gente, é com essa igreja que nós temos, e nós não cedemos em nada. Nós estamos com a igreja que tem o mais precioso de Jesus, que é a Eucaristia, que é o seu corpo, que é o seu sangue, que é o seu coração em cada missa, que é o seu sangue vivo em cada missa. E nós não podemos ser tolos de deixar-nos vencer por irmãos nossos que infelizmente não acreditam nisso, e porque não acreditam nisso, perdem toda esta preciosidade, esta riqueza. É com essa igreja que nós queremos ficar. E muito interessante, depois de constatar tudo isso, Jesus começou a brincar com os cientistas. Dizendo: está vendo? Eu deixei que vocês examinassem. Vocês fizeram aqui com o meu corpo, com o meu sangue, com o tecido do meu coração, o que vocês quiseram. Vocês viram tudo e constataram que era a verdade. Eu sou da verdade. Eu tinha dito para Pilatos, eu sou rei. Claro que eu sou rei. Embora Pilatos não pudesse considerar, e vendo-me naquele estado, depois de me flagelarem, depois de me açoitarem, depois de me corarem de espinhos, Pilatos não podia ver em mim um rei, mas eu sou rei, eu disse a Pilatos, e é para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo, e todo o que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus deixou que os cientistas verificassem e dizem: viram? Eu sou da verdade, e quem ouve a minha voz está com a verdade, e quem aceita a minha verdade está com a verdade. Agora Jesus é Jesus,
Jesus é Deus, ele começou a brincar daí para frente, e brinca ainda hoje com os cientistas. Como eu disse para você, aquele sangue coagulado ficou 5 coágulos, e eu repito, 5 bolotas de sangue, diferentes, uma maior, outras menores e uma menorzinha. E eles foram pesar esses coágulos de sangue. E o interessante, que a bolota maior tem um peso, eu não lembro de cor, tem um peso. Balanças de muitíssima precisão tem um peso. A outra tem o mesmo peso. A outra tem o mesmo peso. A menorzinha tem o mesmo peso da grandona. Bom, podia ser. Só que, veja bem, quando pesavam as 5 bolotas, tinha o mesmo peso de uma delas. Cinco, 4, 3, 2, 1, o mesmo peso. Jesus dizendo, eu faço com a minha carne o que eu quero. Eu faço com o meu sangue o que eu quero. Eu dou a eles o peso que eu quero. O que humanamente é impossível, o que cientificamente é impossível, eu faço. Tanto assim que eu faço de uma hóstia de pão a minha carne, como eu faço de um pouco de vinho o meu sangue, e faço do meu sangue o que eu quero, eu faço da minha carne o que eu quero. O que vocês querem brincar comigo? Eu é que brinco com vocês. Entendeu? Jesus é até cômico, né? Até brincalhão com a gente. Diante disso tudo, o doutor Linoli, que hoje mora lá em Lanciano, na cidade, claro, depois de ele dirigir a pesquisa de um milagre assim, ele só pôde transferir-se, depois de aposentado, para essa cidade, está lá e vive lá, e continuou as suas pesquisas. Porque ele ficou encafifado com aquilo do rasgo naquela hóstia tornada carne. Por que que Deus permitiu que ela se rasgasse? Gente, ele foi examinando, e agora, com computadores, a coisa se facilitou. Você sabe que a partir daquele pedaço de carne se pode reconstituir todo o coração e aquela parte ficar no lugarzinho certo. Computadores fazem isso. E ele acabou constatando que aquele rasgo que ficou na hóstia corresponde perfeitamente ao rasgo da lança que penetrou o lado de Jesus e atingiu o seu coração. É de chorar, não é de chorar? É de chorar. E nós dizemos para os nossos irmãos protestantes, por amor de Deus, não brinquem mais com Jesus. Eu digo com coragem aos meus irmãos protestantes, por amor de Deus, não brinquem mais com Jesus, porque vocês não sabem com quem vocês estão brincando. Se Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é porque isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Nós já o sabíamos pela fé, porque Jesus disse, eu sou rei, e eu vim, eu nasci para dar testemunho da verdade. E aquele que ouve a minha voz tem a verdade, está com a verdade. E se Jesus disse, isto é o meu corpo, é porque isto é meu corpo. Se Jesus disse, isto é meu sangue, é porque isto é meu sangue. E nós não podemos duvidar. Mas agora, irmãos, também, até cientificamente isso está provado. E como é que os nossos irmãos vão dizer que eles são da Bíblia, que eles pegam a Bíblia ao pé da letra, está escritinho, isso é meu corpo, está escritinho, isso é meu sangue, eles dizem que não, e ensinam para nós que não, e profanam a nossa fé. Não, nós não podemos admitir, e dizemos com franqueza aos protestantes, por amor de Deus, não brinquem mais com Jesus, porque vocês não sabem com quem estão brincando. E Jesus disse, quem come a minha carne, e Jesus acrescentou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E São Paulo vai lá na carta aos Coríntios retomar tudo isso e dizer, eu vos passo, irmãos, eu vos transmito, irmãos, aquilo que eu ouvi do Senhor.
e narra o que Jesus fez na última ceia, e narra o que eles fazem na ceia, e até dizem: quem come e bebe deste pão e desse cálice, indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Gente, se fosse apenas símbolo, como é que São Paulo podia dizer que quem come deste pão e bebe desse vinho, quem bebe desse cálice indignamente, come e bebe a própria condenação? Se é apenas símbolo, não dá para comer a condenação. Até nisso nós vemos a realidade. Se Paulo disse: quem come e quem bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, é porque a palavra de Deus está dizendo que ali está o corpo de Cristo, e ali está o sangue de Cristo. E com clareza está ali. E como é que os nossos irmãos protestantes, que dizem que estão com a Bíblia ao pé da letra, dão interpretação aí? Até eles vêm com aquele absurdo, dizendo que não, aí não se trata de corpo de Cristo, mas se trata de corpo místico, que é a igreja. Primeiro, brincadeira. Segundo, é que Paulo não diz apenas réu do corpo, mas também réu do sangue do Senhor. Existe um corpo místico, mas não existe um sangue místico. Entendeu? Então não dá para explicar que aí Paulo não está falando do corpo de Cristo, que é corpo, mas está falando do corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo místico. Claro que não, é o corpo de Cristo. Tanto assim que Paulo fala, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que come deste pão e bebe desse cálice, torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Não brinquem mais. E nós que somos católicos, deixemos de ser tolos. E mais ainda, você se recorda que quando Jesus disse toda essa verdade a respeito da Eucaristia, vários discípulos dele o abandonaram. Lembra? Até vale a pena pegar. Está no próprio Evangelho de São João, um pouquinho atrás, capítulo 6, versículo 60. É interessante isso. É o 6 se repetindo, né? João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Jesus perdeu discípulos. Está lá no versículo 66. Acompanha comigo. Desde então, muitos dos discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Jesus perdeu discípulos e não teve medo. Não voltou atrás. Gente, se não fosse assim, Jesus teria reunido e chamado: vem cá, gente, voltem, meus discípulos, voltem, eu não vou querer perder vocês, eu vou explicar de novo, não é bem assim, não se trata de comer a carne, não se trata de beber o sangue, não, vou explicar, vem cá. Não, Jesus não teve medo de perder discípulos. E mais ainda, veja como segue. Então Jesus perguntou aos 12, não está aí no seu versículo 67? Quereis vós também retirar-vos? Jesus foi firme. Vocês 12, meus apóstolos, querem também retirar-se? Eu não vou voltar atrás. Não posso, eu sou da verdade. Eu nasci para isso, eu nasci para dar testemunho da verdade. Se vocês não acreditam, vocês também querem se retirar? Graças a Deus que nessa hora Pedro entrou em ação. Veja o versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, leia comigo, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que beleza, oh Pedro maravilhoso. Não foi à toa que Jesus disse: tu és pedra. Errou tantas vezes, até negar o mestre negou, mas tu és pedra, e por isso edificarei a minha igreja sobre ti, que é pedra.
Foi Pedro quem disse: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E ficou. E por isso os outros ficaram com ele. E nós ficamos com ele, e nós ficamos com Pedro, por isso ficamos com a Igreja Católica, e por isso ficamos com Jesus. Amém. Agora você já percebeu quem são aqueles que se retiraram? Já percebeu quem são aqueles que se retiraram e já não andavam mais com Jesus? Os que não acreditavam nisso foram embora. Portanto, hoje, gente, quem não acredita nisso, quem diz que o que acontece na missa não é presença real, mas é simplesmente um símbolo, é apenas uma ceia simbólica e prega isso, quem é? De que grupo é? De que lado está? Está do lado de Jesus ou daqueles que se retiraram? Daqueles que se retiraram. E o que você tem com aqueles que se retiraram? O que você tem com a pregação daqueles que se retiraram? O que você tem que ver com a Bíblia deles rasgada daqueles que se retiraram? Porque só arrancando páginas da Bíblia para poder continuar a pregar como eles pregam e jogar na cara dos católicos? Não há dúvida, nós estamos com Pedro, nós estamos com a igreja, nós estamos com Jesus, nós estamos com aquele que disse: eu nasci para dar testemunho da verdade. Foi para isso que eu vim no mundo. Quem ouve a minha voz está com a verdade, porque eu sou da verdade. Nós estamos com Jesus. E eu quero completar. Porque Jesus também, no alto da cruz, fez uma coisa maravilhosa. Está narrado. Eu até quero pegar então, para não pensar que é uma invenção, embora você saiba muito bem essa passagem. João 19, graças a Deus está tudo em João. João capítulo 19. Versículo 25. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Leia comigo agora. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Gente, o que é que nós fazemos na hora da morte? Nós damos para alguém as coisas mais preciosas que nós temos, não é verdade? É na morte que nós fazemos o nosso testamento. Já tinham tirado tudo de Jesus. Tiraram a sua roupa, sortearam as suas vestes. Tinham tirado tudo dele. Ele tinha ainda uma coisa preciosa. E quando ele viu a coisa mais preciosa que ele tinha, que era sua mãe, para quem ia deixar a sua mãe? Para alguém que ele muito amava e de quem ele era muito amado. Então se voltou para João e disse, primeiro para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Depois a João: eis aí a tua mãe. Eu sempre fiquei encafifado por que Jesus nessa hora chamou Maria de mulher. Ele está morrendo, vai chamar Maria de mulher. Os protestantes dizem, Jesus desprezava Maria mesmo, chamou a ela também de mulher lá nas bodas de Caná. Eu fui pesquisar e vi que os judeus não faziam uma coisa assim. Eles não chamavam uma senhora de mulher, ainda mais em público. E agora na hora da morte, por que é que Jesus a chamou assim? E fui pesquisar. E gente, foi uma descoberta linda. No hebraico, esta palavra que está aí no pé da cruz, mulher, e que também está lá nas bodas de Caná, quando Jesus começou os seus milagres, quando começou a sua hora, até apressando por causa dela, esta palavra mulher é a mesma que está lá no Gênesis,
Quando Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. É a mesma palavra. Em hebraico é a mesma palavra. Sem nenhuma mudança. É a mesma palavra. E que vai ser também a palavra lá do Apocalipse 12. João tem uma visão e ele vê no céu o que? Uma mulher com uma coroa de 12 estrelas e tal. É a mesma palavra. E o que é que Jesus fez naquela hora no alto da cruz? Ele disse a sua mãe, ele lembrou a sua mãe: a senhora é a mulher do Gênesis. É a mulher do Gênesis. Aquela de quem o meu pai disse: eu porei inimizade, serpente, entre ti e a mulher. A mulher que vai me dar a vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, entre a tua descendência, a serpente, e a descendência dela, e a descendência dela sou eu. Jesus estava dizendo: Maria, minha mãe, a senhora é esta mulher, e eu sou a sua descendência. Nós aqui juntos, eu no alto da cruz, eu morrendo, eu, a sua descendência, estou esmagando a cabeça da serpente. Você entendeu? E você, minha mãe, a senhora minha mãe, está comigo, pode bater palma. Está esmagando a cabeça dessa serpente. E lá no fim dos tempos, esta mulher e essa descendência haverá de esmagar definitivamente a cabeça da serpente, como está anunciado em Apocalipse 12. Gente, é esta mãe que Jesus nos deu no alto da cruz, e não é uma mãezinha qualquer. Embora nós cantemos delicado mãezinha do céu, mas ela é esta mulher, cuja descendência esmaga na cruz a cabeça da serpente. Esta é a nossa mãe. Porque Jesus, o Salvador, no momento mais precioso da sua vida, na hora da sua morte, no momento mais precioso em que Ele nos salvou com a sua morte de cruz, Ele nos deu por testamento, por herança, a sua mãe. Eu digo aos meus irmãos protestantes: se vocês querem ficar sem mãe, fiquem. Pior para vocês. Mas não nos tirem a nossa mãe. Vejam com quem vocês estão mexendo. Estão mexendo com Jesus, que está morrendo na cruz, que dá a nós uma herança. A herança é nossa. Se vocês não querem, vocês são filhos desnaturados, mas nós queremos a herança de Jesus, e a herança de Jesus é Maria, a nossa mãe, e não podemos negá-la, e não podemos negá-la, e não podemos negá-la de jeito nenhum. Nós estamos com a herança de Jesus, que é Maria, e nós católicos deixemos de ser trouxa. Se você não sabe falar, com a graça que eu estou tendo agora, apresente essa fita, mostre para todos os católicos trouxas que estão com dúvidas, e mostre também para os nossos irmãos evangélicos. Eu não tenho nada contra eles, mas eu não posso admitir que eles continuem ainda, primeiro nos atrapalhando e depois também se enganando. Porque eu os amo, eu quero que eles encontrem a verdade e permaneçam na verdade. Porque eu volto agora, um pouquinho só atrás, né? Agora é João 18, e pega comigo, João 18, que foi o final do evangelho de hoje, versículo 37. Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus, leia comigo: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo que é da verdade, ouve a minha voz. Todo que é da verdade, ouve a minha voz. Nós estamos com Cristo. Nós estamos com a verdade. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. E diga comigo: eu creio em ti, Jesus. Meu Senhor e Salvador. Eu creio que tu és a verdade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.